Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia recalcado, sacudido e transbordante da glória de Deus. Aleluia! Muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia. Glória a Jesus. Aumenta a expectativa de vocês. Hoje é o último capítulo do livro de Hebreus. Glória a Deus. E aí nós vamos entrar em Tiago agora. Gente, Tiago é chinelo, hein? Chibata. Vocês vão ver. Amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Glória a Jesus. Se preparem para uma live especial, muito especial. Glória a Deus. E aí, vocês estão no 24/7? Como que tá? Ó, o pessoal tá aqui, ó. Nessa conferência, Senhor, todo vapor. O pessoal tá aqui a todo vapor. Todo vapor. Se você não está acompanhando nos nossos stories, nos grupos, a gente está enviando o link. Não sei se foi mandado hoje, porque ontem eu coloquei. Amém? Obrigada, gente. Hoje eu vou comemorar o meu aniversário, né? Hoje eu vou fazer um almoço aqui em casa. Na verdade, o pessoal já tá chegando. Então, hoje eu vou celebrar o meu dia, né? De novo, né? Meu aniversário é uns 15 dias do meu aniversário. Eu falo pro apóstolo, todo dia é meu aniversário. Obrigada, gente. É que hoje eu tô celebrando, tá? Mais um ano de vida. Tô celebrando hoje, celebrei ontem, celebro todo dia. Amém? Você gosta de celebrar o seu aniversário? Você gosta de celebrar a sua vida? A gente celebrar o nosso aniversário é ser grato pela vida, é celebrar a vida, né? É ter gratidão a Deus. Glória a Jesus. Amém? É um tempo extraordinário. Tem gente que tem muita opressão, né, na época do aniversário, mas isso aí é um ataque de Satanás contra a sua vida. Amém? Sejam todos bem-vindos. Obrigada, gente. Tô mais arrumadinha hoje, que hoje tem um almoço aqui em casa, né? De manhã é difícil, né, ficar produzida, porque termina a oração de madrugada, sai da guerra espiritual. Aí eu tô geralmente de pijama, eu só coloco uma camiseta, um moletom, alguma coisa em cima e vamos que vamos. Né? A gente acorda 2h20, 2h10 da manhã todo dia. Aí quando é no decorrer do dia a gente dá uma melhorada. É que vocês estão acostumados só a me ver aí na batalha. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Um tempo extraordinário para cada um de vocês. Entramos no mês de Zebulon, um mês profético, um mês de muita prosperidade, muita ativação profética. Glória a Jesus. E nós vamos ler hoje Hebreus capítulo 13, tá? Hebreus capítulo 13, então se preparem. Hoje é Hebreus capítulo 13. Fiz 60 anos ontem com a graça de Deus. Uau, Tata, que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Glória a Jesus. Eu fiz quarta-feira aniversário, o oficial, né? Certo? E a gente vai celebrar hoje, né? Fazer um almocinho aqui em casa. Glória a Jesus. Hoje eu tô assim, melhorzinha, né? Glória a Jesus. Vamos orar para nós começarmos, tá? Vamos orar para nós começarmos. Hoje é Hebreus capítulo 13, tá? E aí, gente, amanhã nós vamos começar o livro de Tiago. O livro de Tiago é uma exortação contra os pecados da língua. Ó, chinelo aqui, ó, chinelo, hein? Pensa, glória a Jesus. Então, Tiago é um livro poderoso demais. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Deixa eu perguntar para vocês, como que tá o seu jejum? Tá firme e forte? Eu espero que você esteja firme, forte, inabalável. Né? Não é fácil esse jejum. Eu diria para você que se você fez esse jejum tirando todo glúten, todo açúcar, todo tipo de adoçante e todo tipo de lactose, todo tipo de... Porque aí eu dei a sugestão, tira o óleo, os óleos, né, industrializados, e diz para vocês também tirarem os alimentos industrializados. Se você conseguiu tirar tudo, tá? Se você conseguiu tirar tudo, esse jejum, eu falo pra você, é mais forte que um jejum só de líquido. Muito mais forte. Muito. Porque você fica aí várias horas no jejum que faz cetose mesmo, que é forte.
Gente, para você talvez já fez jejum de líquido. Esse jejum ele é mais difícil que um jejum de líquido. Amém? Hoje eu tive uma experiência sobrenatural no secreto, mas é exatamente isso que o jejum faz. Amém? Vamos orar para nós começarmos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu chamo agora, Senhor Deus, a presença doce e perfeita do amigo Espírito Santo. Senhor, eu quero consagrar essa live a Ti e declarar, Pai, que o Senhor é sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a vida do Teu Filho. Pai, nós hoje mergulhamos em mais um devocional poderoso. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, através de Hebreus 13. Abra, Senhor Deus, os céus de revelação agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Abra em Hebreus capítulo de número 13 agora, ok? Hebreus capítulo de número 13. Lai, você que tá aí, coloca aí, Lai, pra mim. Hebreus capítulo 13. Ai, obrigada. Lai leu. Eu não sei se foi uma palavra de conhecimento ou se eu antevi o que ela ia colocar aqui. Coloquei lá você como moderadora, amém? Vamos lá no verso de número 1. Continue a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedarão anjos. Uau! Vamos ler de novo? Porque alguns, sem saber, hospedarão anjos. Lembre dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembre-se dos que são maltratados, como se fossem os maus tratos em seu próprio corpo. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Realizem a obra de Deus com amor fraternal. E o que é o amor fraternal? Prestem atenção. Existe o amor eros, que é o amor entre homem e mulher. Existe o amor ágape, que é o amor sacrificial. É esse amor que a gente tem que sentir por Deus. E existe o amor fraterno, que é entre irmãos, mãe, pai, melhores amigos, tá? Então nós precisamos, tá, permanecer em Cristo debaixo desse amor uns com os outros, ok? Avivamento que não nasce de amor é apenas, querido, barulho sem fogo. Então a gente precisa manifestar amor em todas as obras que a gente se dispor a fazer. E aqui há uma advertência, né? Pratique a hospitalidade, porque pode ser que você hospede um anjo do Senhor, como se fosse um ser humano normal, ok? Então não negligencia a hospitalidade, tá? Tem pessoas que gostam de sentar nas mesas, tomar um café, ser convidado, mas não gosta de convidar ninguém. E eu quero que você entenda que mais abençoado não é quem vai sentar numa mesa para comer ali debaixo de um convite, mas é quem abre a sua casa, é quem recebe pessoas, amém? Maior é aquele que serve do que aquele que é servido, certo? Então nós precisamos, né, ter cuidado com pessoas desconhecidas também. Então, se você pode oferecer o seu melhor, ofereça o seu melhor para essa pessoa. A hospitalidade, queridos, é um dom tão genuíno e uma manifestação do amor tão genuína, mas tem muita gente que é egoísta. E uma pessoa egoísta, ela quer receber, mas ela não quer dar, certo? Então, eu quero que você entenda. Quer carregar honra no reino de Deus? Você precisa se doar muito mais do que ser abençoado. Então, grandes homens e mulheres de Deus carregam uma honraria muito grande porque sempre estão servindo pessoas. Eles sempre estão derramando, transbordando na vida de pessoas. Amém? Então, Deus, Ele observa como nós tratamos pequenininhos. Deus observa como nós fazemos justiça. Deus observa se você olha para uma injustiça e fica calado. Deus observa tudo isso. E isso, debaixo disso, Deus te qualifica. Imagina que você viu algo e você poderia ter livrado alguém, mas você não livrou. Você acha que isso não vai vir para sua conta? Talvez você vai deixar de ser usado por Deus por causa de uma falta, tá? Certo? Então nós precisamos nos posicionar com compaixão, empatia pelo próximo.
O evangelho é sobre pessoas. O evangelho é sobre o reino de Deus. O evangelho é sobre se doar, amar pessoas. Amém? Não ignore o sofrimento das pessoas. Não ignore, tá? A petição de uma pessoa. Às vezes tem alguém ali passando necessidade. Talvez você não pode ajudar com grande quantidade, mas dê o mínimo, tá? Não deixa ninguém sair da sua presença sem que você abençoe com alguma coisa, porque você é filho do rei, filho, né? Filho do rei, amém? Certo? Vamos ler aqui agora o verso de número 4. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Impuro não significa que não adulterou, mas tem práticas impuras mesmo sendo alguém casado. Amém? Então, gente, o casamento, a cama de um casal, de um marido e de uma mulher, a cama de duas pessoas que são casadas é um altar. E quando esse altar está profanado, o que reina ali são espíritos de perversidade sexual, certo? Então, o casamento é um altar, porque do casamento se gera uma família. E Deus gosta da pureza, Deus gosta de santidade. Mas, apóstola, como ter santidade no casamento? Queridos, existe a prática sexual, que ela é madura, que ela é o que? Saudável. Mas tudo aquilo que sai do âmbito natural é bestialidade, é perversidade, é corrupção sexual, amém? Então nós precisamos zelar o quê? Pela pureza sexual. Nós precisamos zelar pela aliança a qual nós fizemos com a pessoa mediante Deus, ok? E honrar não só o corpo dessa pessoa, mas honrar essa pessoa em todos os parâmetros, porque de Deus, essa pessoa, que é o seu cônjuge, é a pessoa mais importante que existe na Terra, ok? Agora nós vamos ler do 5 ao 6. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não deixarei, jamais o abandonarei. Por isso, podemos dizer com toda a confiança, o Senhor é meu ajudador. Portanto, não temerei o que me podem fazer os simples mortais. Prestem atenção aqui, tá? A nossa fé precisa estar em Deus e não no dinheiro, e não em cavalos, e não em coisas, e não num diploma, e não nos seus pais que talvez tenham dinheiro, tá? Por meus pais, eles são muito bem-sucedidos e eu passei muito tempo confiando naquilo que os meus pais tinham, né? Teve uma época da minha vida que eu me achava porque, meu pai, minha mãe, meus pais, minha família. Só que quando nós estamos em Deus, a gente vê que tudo isso a traça pode corroer. E a nossa segurança ela está no Senhor e não nas coisas, tá? Então, não ame o dinheiro, estejam satisfeitos. A pessoa, querido, que não é satisfeita com o que tem, ela ama o dinheiro. Porque ela não sabe reconhecer o favor de Deus nas pequenas coisas. Então, se você está toda hora, nossa, queria uma casa melhor, essa casa é muito ruim, esse carro não presta. Tem gente que não tem uma bicicleta. Então, nós precisamos falar assim, Deus, muito obrigada por aquilo que o Senhor me deu, por aquilo que o Senhor entregou para mim. Muito obrigada, Senhor, por ter uma cama, um lençol. Talvez eu não estou na casa dos meus sonhos, mas essa casa me satisfaz, essa coberta me mantém quentinho. Obrigada, Jesus. Então nós precisamos ser gratos pela comida, pela fruta. Tem gente que fala assim, não, eu não queria ter essa vida, mas tem tanta gente fazendo de tudo para ter pelo menos o mínimo que você tem. Amém? Então a gratidão é uma forma, queridos, de reconhecer, tá? A manifestação do favor de Deus, ok? Então vamos lá. Então quando a nossa fonte é Deus, o dinheiro deixa de te dominar, o poder deixa de te dominar. Você ter um diploma tal, você ter acesso a tal lugar, não domina, não enche mais o seu ego, porque você está conectado à fonte e você sabe que essas coisas daqui não é nada mediante um Deus tão poderoso. Amém? Então, e também você não tem medo de perder tudo, porque você sabe que Deus, no de repente, Ele pode te dar tudo de novo. Então,
Você não coloca as tuas forças, a tua expectativa em coisas, mas você coloca em Deus, tá? Então Deus, ele é o teu sustento. Então não negocie nenhum princípio por estabilidade, tá? Geralmente quando as pessoas vêm para Cristo, tá? Geralmente a pessoa vem para Cristo e aí aquela pessoa, ela gosta muito de dinheiro, ela gosta muito de poder e de isso, aquilo. E aí aquela pessoa, por algum motivo, ela começa a ser persuadida por Satanás, porque Satanás vê que ali é uma brecha, e ali Satanás começa a entrar, e aí Satanás começa a pedir os princípios, tá? Essa pessoa começa a negociar os seus princípios para ter mais estabilidade. O que é princípio? Princípio de colocar Deus em primeiro lugar. Então essa pessoa começa a ganhar muito dinheiro e fala, não, isso aqui é mais importante, Deus eu vou lá buscar ele quando der. Então essa pessoa, ela começa a vender os seus princípios, e aí o mamon, ele entra com toda a força, porque ele não quer perder essa pessoa para Cristo. Então geralmente quando pessoas estão se posicionando, o diabo vem com muita força, oferecendo um prato de lentilha ainda mais saboroso, porque ele fala, não posso perder essa pessoa que me serviu tantos anos, que está nas minhas prisões espirituais, eu não posso perder essa pessoa. Então o diabo, ele faz uma contraproposta, e aí essa pessoa acha que está buscando Deus, mas na verdade ela está negociando os princípios que ela está aprendendo, tá? Porque ela coloca o dinheiro em primeiro lugar, amém? Vamos agora do verso 7, tá? Vamos agora ao verso 7. Lembre-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. Olha que poderoso. A força de vocês vem da graça de Deus e não de regras sobre alimentos que em nada ajudam aqueles que as seguem. Temos um altar do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm direito de comer. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar o seu corpo mediante o seu sangue. Portanto, vamos até ele para fora do acampamento e soframos a mesma desonra que ele sofreu. No 14 agora. Pois não temos neste mundo uma cidade permanente. Aguardamos a cidade por vir. Amém? Então nós precisamos honrar os nossos líderes, honrar o sacrifício de Jesus, ok? Então, gente, às vezes a gente é muito fadado a começar a buscar ou seja, fala assim, quero buscar uma coisa mais profunda, e às vezes você pode se deparar com fogo estranho. Por isso que você tem que ter Bíblia. Então olha o que Paulo está falando aqui. Presta atenção. Lembre-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pense em em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. Então, quando você se deparar com um ensinamento estranho que vai causar uma estranheza no seu coração, volta para a palavra, pede direção do Espírito Santo, tá? E honra os líderes de vocês. Eu não estou falando só do líder que hoje está talvez alimentando você. Hoje talvez eu sou a líder espiritual que mentora a sua vida. Mas talvez você tenha a mim, tenha o seu pastor na igreja, e talvez você tenha mais 3 pastores que passaram pela sua vida. Honra esses outros 3, 4 que passaram na sua vida, porque talvez você entrou pelo evangelho lá atrás, não foi por mim. Eu aqui estou te dando picanha espiritual, alimento mais profundo. Talvez eu trouxe o avivamento sobre a sua vida através do nome de Jesus. Então honra aquilo que os nossos líderes construíram. Então, por exemplo,
Eu sou grata a Deus pelo pastor aonde os meus pais se converteram. Por causa desse pastor, dessa denominação, do sim deles, eu conheci Cristo de alguma forma. Eu conheci o Evangelho. Então nós precisamos, queridos, agradecer. Fala, Deus, obrigada por aquele pastor, por aquela congregação, por esse, por aquele, porque algo você aprendeu. Alguma ferida sua foi sanada através desse pastor de ovelhas. Então, queridos, nós precisamos render honra. Fala, Deus, obrigada por a vida desse homem, dessa mulher. Eu morei um tempo na Bolívia e ali eu tive 2 pastores que foram fundamentais na minha vida, a pastora Miriam e o pastor Gessé. Eu oro por eles até hoje. Não tenho contato, eu não sou uma pessoa de ficar bajulando e falando, eu não sou essa pessoa, tá? Eu tenho dificuldade hoje em responder o WhatsApp, mas a minha forma de amar é orando, é agradecendo essas pessoas, é agradecendo a Deus, é pedindo longevidade, é pedindo bênção. Então nós precisamos agradecer. Hoje eu tenho meu apóstolo, a minha apóstola, que são meus pais espirituais. Eu agradeço pela vida deles, mas por todos os homens e mulheres de Deus que passaram pela minha vida, por todas as pessoas que de alguma forma plantou alguma semente, que me exortou, que cuidou de mim, que me abraçou. Também já fui ovelha ferida, amém? Então, queridos, eu trazendo isso aqui para vocês porque lembre dos líderes de vocês, não só do que está agora, mas do que já passou. Todos temos defeitos, eu tenho defeito. Eu falo, conviver comigo não é difícil, é muito difícil. Eu sou uma pessoa imprevisível. É mais fácil você viver com uma pessoa previsível do que com uma imprevisível. Porque eu não acompanho a minha vontade, eu acompanho a vontade de Deus. E eu não sou uma pessoa emocional, eu sou uma pessoa pragmática. E minha forma de demonstrar amor é um pouco mais fria, mas isso não significa que eu não ame. Então hoje eu estava até falando sobre isso, certo? Então eu tenho defeito, né? E eu acho que um dos meus maiores defeitos é o meu jeito colérico de falar, que muitas vezes parece que eu estou brigando, mas eu só estou falando, certo? Então eu tenho defeitos, os meus pastores têm defeito, os meus pais espirituais têm defeito, mas o trabalho deles não está relacionado às suas personalidades, está relacionado ao alimento espiritual que eles geram na minha vida, a cobertura espiritual que eles fazem através das suas orações, dos seus jejuns, do seu posicionamento. Não queira a perfeição dos seus pais espirituais, queira um posicionamento deles. Não vem querer de mim bajulação, não vem querer de mim rasgação de seda, você não vai ter isso de mim, tá? Você não vai ter isso de mim. Agora, você vai ter de mim intercessão, alimento espiritual, conhecimento genuíno, Bíblia. Você vai ter de mim confronto à verdade. E eu acredito que um pai, uma mãe espiritual, um pastor, uma pastora, um líder, o papel dele é esse. Você já tem seu pai, você já tem sua mãe para te mimar, para te bajular, para te exortar. Mas pais e mães espirituais está relacionado ao âmbito espiritual. Amém? E muitos de vocês às vezes confundem esse lugar por causa da ferida de orfandade. Amém? Muitos de vocês às vezes chegam no ministério com ferida de orfandade e pega o pastor como seu pai e pega sua mãe, a pastora como mãe. Só que eles são pai e mãe espirituais e não carnais. Eu não vou substituir nunca a tua mãe e o teu pai. Mas um pai e a mãe espiritual é aquele que gera no ventre espiritual alguém posicionado em Cristo. Alguém que vai crescer e ser consolidado em Cristo. E isso, querido, é exatamente, Silmar, é muito difícil das pessoas entender. Amém? Então eu quero que vocês entendam. Eu não me importo da pessoa me chamar de mãezinha espiritual, de chamar o apóstolo de paizinho espiritual, desde que entenda que é no âmbito espiritual. É igual que tem gente que às vezes acha que o pastor vai resolver o problema do casamento. A pastora vai resolver o problema com o filho. Minha querida, você é a mãe. Você gerou. Tem um ditado, quem pariu Mateus que balance. Amém? Tem coisas que eu não vou fazer por você. Tem coisas que eu não vou posicionar por você. Então, o meu papel é interceder, é dar alimento, é gerar edificação para o coração daqueles que estão debaixo da cobertura. Ah, apóstolo, eu não concordo. Então vai para outro ministério. Porque eu entendo que é isso. Então nós aqui geramos águias, leões espirituais. Se você quer um ministério para ficar te bajulando, para ficar te mimando, sai fora da Global, que a Global não é o lugar para você.
A gente não tem tempo para vitimismo, a gente quer pessoas posicionadas, que se livra da ferida, que passa pela libertação, que passa pela cura interior e daqui a pouco tá ministrando cura, tá posicionada. Mas se você quer alguém para ficar lá, lambendo as tuas feridas, a Global não é o lugar para você. Pode já, se você membrou e estava esperando isso, pode desmembrar do ministério, pode pedir lá para a pastora Ela te desligar, amém? Você vai sair abençoado, acha um ministério que vai te alisar, aqui você não vai ser alisado, amém? Por que eu tô falando isso? Porque muita gente tem essa distorção, muita gente distorce as coisas, tá? Então nós precisamos honrar os nossos líderes, mas não é só o líder que tá hoje. E ó, você quer ver uma desonra? A pessoa chega no ministério, apóstolo, você é maravilhosa, o meu outro líder era isso, era aquilo. Quando a pessoa faz isso, eu ligo 10 antenas, eu falo, se ela tá falando isso da pessoa que foi líder dela 5, 10 anos, amanhã eu sou a próxima. Aí eu venho, não é com o pé para trás, é com os 2 pés para trás, amém? Por quê? A pessoa que desonra a sua cobertura, por mais Jezebel que fosse, essa pessoa não tem respeito com nenhum tipo de autoridade. Amém? Então, às vezes, tem gente que vem pra mim assim e acha que vai me bajular falando mal de alguém. Eu posso ser a pessoa até que não concordo, eu posso até conhecer o pastor e não concordar com a conduta, mas antes de eu não concordar com a conduta de alguém, existem princípios que eu honro mais que qualquer questão emocional minha ou achismo meu, que é o quê? Honra às autoridades. Então, quando alguém chega descascando, aí que o meu pastor fez isso, fez aquilo, eu falo, amanhã eu sou a próxima, tá falando mal da pessoa, vai falar mal de mim também. Entendeu? Então, vocês vigiam nessa parte, tá? Vigia, povo de Deus. Vamos continuar aqui agora, deixa eu ver, aonde que eu parei? Glória a Deus. Tô no 3, vocês sabem onde eu parei, gente? Tá. Bom, acho que eu parei no... Portanto, vamos até ele. Tá, no 15 agora. Assim, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamaram o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Olha só, nós precisamos ser generosos, tá? Então, por exemplo, é muito poderoso, né, a gente devolver o dízimo quando a gente entende esse princípio. É muito poderoso ofertar na casa de Deus, primiciar na vida de um apóstolo, de uma apóstola, de um pastor, da nossa autoridade. Mas é muito honroso também nós ajudarmos aqueles que estão à nossa volta. E muitas vezes são parentes que nem cristão é, mas precisa. Tem gente que faz um monte de regalia, fica bajulando pessoas e tem às vezes um parente, um pequenininho, que precisa às vezes de uma cesta básica. Você dá 10 cestas básicas na igreja e não tem coragem de dar um para tua parentela. Alguém que é sangue do seu sangue. Uau! Vamos aqui no 17. Obedeçam seus líderes e façam o que eles disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, não do seu vitimismo. O trabalho de um líder espiritual é cuidar da tua alma, edificar o teu espírito, não é cuidar do seu vitimismo, não é tratar o seu vitimismo como um bichinho de estimação, não é tratar a sua autocomiseração como um bichinho de estimação. O trabalho de um líder não é ser o seu pai físico, sua mãe física, mas é ser um pai espiritual, uma mãe espiritual, da direção espiritual. Amém? O trabalho deles é cuidar da sua alma e disso prestarão contas. Queridos, por que eu oro pelo povo que Deus me deu? Aí eu chego lá no grande dia, Deus vai falar assim, Larissa, te dei um povo, você não orou por esse povo, você não cobriu esse povo, você não ensinou esse povo, você não leu a Bíblia para esse povo, você não confrontou eles sobre o pecado, você ficou só fazendo campanha de prosperidade, você ficou, Larissa, lá só de aparência, orava lá de vez em quando ia ter um evento. Ué, Larissa, eu não te pedi isso. Mas eu quero chegar naquele grande dia para falar assim, Jesus,
eu dei o meu melhor, eu dei além do que eu podia, e me perdoa se eu tive a oportunidade de fazer mais e não consegui enxergar para fazer. Você vai ser cobrado pelo ministério, pelo chamado ao qual Deus te concedeu. E tem muitos homens e mulheres de Deus se coçando. Deveria estar orando pelo povo, jejuando, ensinando, amém? E tá aí de aparência, tá aí só fazendo campanha de prosperidade. Campanha de prosperidade não leva ninguém para o céu não, meu querido. O que leva alguém para o céu é uma pessoa que abandona o pecado, alinha com a vontade do Espírito Santo, com a vontade de Deus, aceita Jesus, toma a sua cruz e renuncia a si mesmo, nega a si mesmo todo dia e fica ainda ligeiro, todo dia com medo de não conseguir passar na porta. Porque aí a pessoa, gente, eu falo, Deus, eu preciso melhorar mais, Senhor Deus, porque a porta é estreita, eu não sei quais são todos os méritos para passar na porta, mas eu vou melhorar mais, Senhor. Então tem gente que tá achando que a porta é larga, a porta é estreita, e a Bíblia diz que é poucos. Deus não falou uma multidão, a maioria, falou poucos. E o mais difícil da porta estreita não é entender que ela é estreita, não é ter na consciência que você precisa de um posicionamento avassalador. Não. O mais difícil da porta estreita é se manter na direção da porta. Você saber que a porta é estreita é um fato. É a Bíblia que nos diz isso. A porta é estreita, poucos passam por ela. Então exige conduta e renúncia, mas o mais difícil é se manter na direção da porta. Não se desvie da direção da porta. Amém? Obedeçam, de novo no 17, obedeçam seus líderes e façam o que eles disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma e disso prestarão contas. Dê-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Às vezes eu fico desanimado porque tem guerra, tem perseguição e quem nunca, às vezes, fica um pouco abatido. De vez em quando. Eu entro num lugar assim, cansada, abatida. E aí nesse dia o Espírito Santo, ele é tão lindo e cheiroso, que ele fala assim, a Lari, ele deve pensar assim, a Lari tá abatida hoje, desanimada. Geralmente é quando tem gente dando trabalho. Perto, dando trabalho, gente que não tá entendendo a visão, e aí eu fico um pouco chateada. Aí o Espírito Santo fala assim, eu vou hoje bombardear ela dos testemunhos do que Deus tá fazendo em lugares que ela não consegue ver. Aí daqui a pouco eu começo a receber. Apóstola, depois que eu entrei no ministério da senhora, eu comecei uma célula, tem demônio manifestando para tudo que é lugar. Apóstola, olha, Deus está fazendo isso. Olha, eu me levantei, meu ministério, eu sou pastora, meu ministério está avivado. Apóstola, eu fui curada. E aí eu falo, aí eu começo a chorar, eu falo, Deus, não dá para parar não. Não dá nem para ficar triste. Não dá para parar. E aquilo ali me aviva de novo. Então, são esses posicionamentos que nos dá alegria de continuar a fazer o que tem que ser feito. Amém? Gente, não é fácil. Quem tá na madrugada aqui, coloca assim, eu sou tocha da madrugada, coloca agora no chat. E Deus falava assim pra mim, permanecer como sentinela de guerra, de fogo na madrugada, é um lugar muito difícil. Amém? Então eu sei o quão difícil é. Só que é um lugar que gera uma autoridade que você não consegue gerar em nenhum outro horário. Você sabe por quê? A madrugada, ela não fala só de você acordar, ela fala de você sacrificar um tempo que você poderia estar dormindo e estar agradando a sua alma. E fala também do horário aonde as potestades, aonde os maiores trabalhos, aonde o ambiente espiritual ele está mais pesado para a guerra, aonde há mais dificuldade do soldado, do guerreiro se movimentar, por causa da atmosfera densa, porque está todo mundo dormindo. Mas os filhos das trevas estão posicionados, é onde está fazendo macumba, amarração, voodoo, é onde o império das trevas está posicionado, porque sabe que nesse horário o cristão está dormindo.
Mas existe um remanescente que ora, se toma de autoridade, e isso tem incomodado o inferno. E você não está trazendo libertação só para tua casa, você que acorda de madrugada. Você está tomando uma unção tão violenta nos teus ossos. Você está colocando uma armadura tão incrível sobre você espiritualmente falando. Você não tem noção quem você se tornou depois que você começou a se posicionar. Eu lembro de pessoas que falavam assim: apóstola, eu tinha medo de ficar acordado na madrugada, eu tinha medo de orar na madrugada, agora, o jeito que eu oro. E quando as pessoas falam: apóstola, eu começo o culto em casa, agora os demônios já começam a manifestar. Nós nem falou nada, os demônios manifestam. O que é isso? Eu falei: é a atmosfera de guerra, é a unção que despedaça todo jugo. No mundo espiritual, você não é conhecido pelo que você tem, pela roupa que você veste. Você é reconhecido pelas batalhas que você trava, pelas coisas que você renuncia em prol de Jesus, pela intimidade e pela devoção que você tem. É assim que você é conhecido. No reino espiritual, onde tem tanta hierarquia das trevas, hierarquia de anjos, a matéria não importa. O que importa é o que você entrega para estar com Ele, para se santificar para Ele. Amém? Glória a Jesus. Bom, vamos lá. 18. Orem por nós, pois a nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo que fazermos. Orem especialmente para que eu volte e possa vê-los em breve. E agora, que o Deus de paz que trouxe de volta dos mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com o seu sangue, os capacite em tudo que precisam, para fazer a vontade dele, que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele, e a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Suplico a vocês, irmãos, que prestem atenção naquilo que lhes escrevi. Nesta breve exortação, quero que saibam que nosso irmão Timóteo já saiu da prisão. Se ele vier em breve, eu levarei comigo quando for vê-los. Transmitam minhas saudações a todos os seus líderes e a todo o povo santo. Os irmãos da Itália também mandam lembranças. Que a graça de Deus seja com todos vocês. Amém? Então, nós somos conhecidos pelos sacrifícios que nós entregamos. Nós somos conhecidos pelas renúncias que nós fazemos, ok? E o nosso povo é um povo que vai viver o maior avivamento da história, porque é um povo que está se separando para poder manifestar. Não tem como Deus manifestar um avivamento violento sem antes ter um recipiente qualificado para colocar o fogo desse avivamento. Só suporta a unção, o poder e a glória quem se preparou para receber e transportar essa bagagem. Não é todo vaso que consegue manifestar essa dimensão de glória, porque para isso tem que se separar, tem que renunciar, tem que ser provado no fogo. E como que Deus nos testa e nos prova com fogo? Quando ele fala assim: Bruna, larga a mão de série por um tempo. Quando ele fala: Jolaine, jejua para mim 40 dias para você se santificar mais. Quando Jesus fala assim: olha, fica um ano sem vaidade. Gente, no meu primeiro ano, ixi, eu já fui tão vaidosa, gente, pensa. Eu já fui tão vaidosa. Hoje eu tenho dificuldade. Mas eu era uma pessoa hiper vaidosa. No meu primeiro ano com o Senhor pediu minha vaidade. E eu dei para ele a minha vaidade. Então, quando nós entregamos, nós estamos sendo provados no fogo. E Deus está nos limpando, nos tratando. Por que Deus pede a vaidade? Para que ele trouxesse para mim o equilíbrio na minha alma, tratasse as feridas. Por quê? Por trás de uma adornação crônica, por um zelo pela aparência crônica, existe uma ferida de alma. Por trás de uma fome desregrada, uma glutonaria, existe uma ferida. Amém?
Então, Deus, o que ele faz? Ele nos pede coisas para testar a nossa obediência ou tratar alguma mazela do nosso coração. Apóstolo, Deus pediu para mim o café. Ele pediu para ver se você é obediente o suficiente ao ponto de deixar o café por ele. E quando você faz isso, você fala: Deus, eu te amo tanto que eu deixo o café, que eu gosto demais. Eu te amo tanto que eu deixo a carne. Ano passado nós ficamos sem carne vermelha o ano todo. Amém? Então, quando nós estamos, e olha, nunca vai parar. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. E Deus está sempre trazendo que equilíbrio. Deus faz isso o quê? Para nos provar com fogo. E vai ter coisas que Deus vai te pedir que você vai falar: não acredito que Deus está me pedindo isso. Deus nos pede para nos testar, ou para nos curar, ou para nos trazer equilíbrio e ajuste. Amém? Certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu separei para falar para vocês. Então, por que Deus faz tudo isso? Porque Ele, além de te chamar, Ele quer te equipar. Mas para Ele te equipar, Ele tem que arrancar toda a distração que o diabo trouxe em algum momento da sua vida. Ele tem que tirar toda a identidade que Satanás tentou instalar sobre você. Ele tem que te forjar, Ele tem que te preparar. Então, vocês que estão jejuando, orando, lendo a palavra, Deus está preparando vocês. E eu vou falar uma coisa para vocês: tem hoje líderes que nunca leram talvez o tanto de Bíblia que você leu, nunca jejuou o tanto de jejum que você fez. Às vezes tem pessoas que hoje acham que são espirituais, mas estão vivendo de aparência. E Deus, Ele não quer só disciplinas, Ele quer relacionamento. Tem pessoas que fazem muitas disciplinas espirituais, mas tem que ter relacionamento também com Deus. Amém? Glória a Jesus. A gente tá falando, eu falei, gente, já para vocês sobre Pentecoste na live de ontem, então vocês assistem. Hoje, ao pôr do sol, nós entramos no Pentecoste, tá? E apóstolo, o que eu devo fazer? Entrar na oração do 24/7. A pessoa que vai estar orando ali, ela vai abrir o Pentecoste hoje, ela vai apresentar e vai pedir o derramar da presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Vai ser assim um tempo extraordinário, tá? Então, esses próximos 2 dias. Então, o Pentecoste começa hoje, ao pôr do sol, e vai até terça, tá? Glória a Jesus. Tá. Então, vamos lá rapidinho aqui pra gente finalizar essa live. Eu falei pra vocês que existem ataques espirituais nas emoções, nos pensamentos e nos relacionamentos interpessoais com pessoas próximas a você. Uma vez que o diabo não consegue te atacar, ele ataca pessoas próximas, tá? Só que também existe uma outra variedade de ataque espiritual no corpo, tá? Esse ataque espiritual no corpo pode ser porque você tem ainda um vínculo com as trevas que não foi quebrado. Por exemplo, consagração, um aborto. Você fez talvez um pacto, tá? Você está debaixo de uma maldição hereditária, de uma enfermidade que vem passando de geração em geração, tá? Então pode ser vários tipos de legalidade, principalmente às vezes uma transgressão grave pode ser a causa, tá? Mas se você tiver alinhadinho, tá? O diabo, ele não vai tocar no teu corpo, certo? Ele não vai tocar no teu corpo. Outra coisa também que pode abrir a legalidade para o ataque espiritual no corpo, uma obra de feitiçaria, tá? Então, tem pessoas que nunca estão 100%. Tem gente que ora um dia, não ora o outro, pede perdão um dia, não pede o outro. Mas se você tem oração todos os dias, fala: Deus, perdoa os meus pecados. Mas se você não tem o hábito de orar, pedir perdão pelos pecados, pode ser que alguma brecha possa ter aberto na tua vida, ainda que você seja cristão, frequente a igreja. E por causa de uma brecha, um trabalho de feitiçaria pode ter sim impacto sobre o teu corpo, tá? Trazendo para você uma enfermidade. Quando não consegue atacar o corpo diretamente, traz uma atmosfera e você pode sentir um cansaço muito grande, uma estagnação, muito sono. Você fala: o que está acontecendo? Não está tocando o teu corpo, mas está influenciando o seu corpo, certo? Então, como que a gente faz para não abrir legalidade? Você viu que na oração da madrugada, quando eu faço a ceia, eu falo: Deus, perdoa os nossos pecados.
perdoa as nossas transgressões. Se houver algum tipo de iniquidade, nos confronta. Amém? Então, esses ataques no corpo, eles vão acontecer por dardos inflamados de demônios, uma vez que há algum tipo de legalidade, tá? Mas não é, queridos, qualquer pecado. É uma coisa que tá ali já há muito tempo, certo? É igual eu tô falando, a pessoa não ora, não pede perdão e ela fica pecando todo dia. Ou essa pessoa não orou e desligou, por exemplo. Quando, vamos supor que sua mãe consagrou você a uma entidade quando você nasceu, e você nunca fez uma oração: Senhor, no nome de Jesus eu rejeito toda a consagração a demônios da minha vida, eu me desligo agora de corpo, alma, espírito e mente, tá? Ou alguém ter orado por você, tá? Então, o que são esses ataques? São manifestações físicas, tá? Que acontecem no corpo. Muitas vezes traz dor, toma remédio, não passa, certo? É uma dor que não tem causa, não tem patologia. Doenças, né, que vão paralisar, cansaços crônicos, como eu falei pra você. Às vezes a seta não entra no corpo da pessoa, mas a atmosfera está ali ao redor, trazendo uma opressão, porque é um trabalho. E quando o diabo derrama sangue, o diabo não, a pessoa fez um trabalho derramando sangue. Sangue é uma legalidade onde o diabo ele toma força, tá? Então, o corpo, como que ele vai responder? Com uma pressão no espírito, uma pressão na alma, uma opressão, né? Sintomas que a medicina não consegue explicar. Você toma remédio, você faz exame, não dá nada. E você fala, meu Deus, o que é isso, tá? Vamos abrir agora comigo Lucas, capítulo 13, verso 11. Acha aí, Lucas, capítulo 3, verso 11. 13, verso 11. Lucas, capítulo 13, verso 11, tá? Vamos lá. Apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Pera então, vamos lá de novo, para você pegar a visão. Presta atenção aqui, tá? Apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. A enfermidade era por causa de um demônio. Esse demônio entrou lançando um dardo e ele começou a tocar na saúde até o ponto que ele se alimenta da doença. E como que o diabo se alimenta da doença? Da dor, da murmuração por causa daquela enfermidade, ok? Então tem enfermidades que estão relacionadas a um demônio. O demônio sai e a pessoa é curada. E como que esse demônio ele consegue entrar na pessoa? Ele lança uma seta e aí a pessoa tem aquela sensação, ela começa a reclamar, ela continua abrindo brecha, e daqui a pouco aquele demônio entra e possui e a enfermidade fica pior. Essa mulher, ela andava encurvada, tá? Há 18 anos, ok? Então, quando você sentir uma dor de cabeça sem motivo, você põe a mão e fala, sai no nome de Jesus, tá? Toda seta na cabeça, toda seta, sai agora em nome de Jesus, ok? Então, tem doenças que surgem sem causa. E clinicamente não tem resposta. E o que é? É um dardo. Vou contar um testemunho para vocês aqui. Eu estava trabalhando, para quem não sabe, para quem é novo, eu sou médica formada, tá? Médica de pequenas cirurgias, certo? Então me formei, trabalhei um tempo na saúde pública, até que Deus pediu meu diploma. E aí, no meu primeiro ministério, um certo dia, eu na cidade conhecida como médica, mas também, né, já tinha o meu ministério. Aí aconteceu que uma irmã falou, olha, eu tô passando mal. E aí, os sintomas que ela disse pra mim, ela descreveu, parecia um pré-infarto. Então, o que eu fiz? Peguei minha maletinha, meu esfígado, peguei o saturador, peguei tudo que eu tinha para aferir os sinais vitais e corri pra casa dela. Quando cheguei ali, tá, eu fiz uma anamnese, mas não batia com pré-infarto, não batia com alguma patologia
né, cardiológico. Não batia. Só que tinha uma coisa estranha. Presta atenção, até ela manifestar. Eu botava a mão nela aqui, ela começava a rotar. Eu botava a mão nela aqui, ela começava a rotar. Eu botava a mão no estômago, ela começava a rotar. E aí eu buscava fisiologia. Eu falei, mas não tem uma patologia que você bota a mão, a pessoa rota. Eu falei, isso aqui é espiritual. E aí eu falei assim, fui no quarto dessa irmã, vi o olhinho dela, eu falei, eu posso orar por você? Aí ela sentou. Quando eu comecei a orar, esse dia até o apóstolo não vigiou, porque a gente não esperava que ela manifestasse. Aí o apóstolo ficou ali, com a mão levantada, orando, intercedendo por mim, fechou o olho. E eu comecei a orar por ela, ela manifestou o demônio. E ela começou a se bater, e eu olhei pro apóstolo, e ele tá lá com o olho fechado. Aí eu falei, sai no nome de Jesus. Aí ela caiu. E quando ela voltou, ela não lembrava por que eu estava na casa dela. Então o demônio sequestrou. E aquela enfermidade, e ela tinha uma azia no estômago. E depois desse dia, ela nunca mais teve gastrite. Então o demônio que estava ali manifestando aqueles sintomas, ele saiu do estômago e ela foi curada. Mas como que esse demônio entrou? Por alguma seta, tá? Então vai lançando dardo. Então, são esses fatores que faz com que uma pessoa seja atingida na saúde, tá? Por isso que nós temos que vigiar. Você vai perceber, você que ora na madrugada, não acontece esse tipo de coisa. Porque todo dia você tá falando, Deus, quebra toda a seta de Satanás, que ele bata em retirada. Você guerreia todo dia. Mas você que às vezes fica uma semana sem orar, você tá vulnerável, tá? Então, geralmente, essas setas no corpo, né, vão trazer paralisia, travamento, sensação de peso no corpo, né, dormências inexplicáveis, perda de equilíbrio, falha motora. E aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Às vezes acorda ofegante. Teve uma época que eu estava dando muito trabalho para minha mãe, foi na época da minha adolescência. Eu não tinha eu tinha um monte de demônio no meu corpo. E eu lembro que a pastora ia, orava na minha porta, eu estava dando muito trabalho para minha mãe. Naquela época, teve algo que me marcou muito. Eu acordava arranhada. Sabe agulha? Parecia, eu acordava arranhada de agulha. Então, eu tenho certeza que eu estava debaixo de uma opressão muito grande, demoníaca, certo? Então, o diabo, quando você tem legalidade, ele vem e não só te sufoca, te oprime, te coloca enfermidade, mas ele também pode às vezes trazer marcas. E eu lembro que eu acordava com os braços arranhados, eu buscava se tinha agulha na minha cama. Pensa, queridos, em algo assim. Foi uma época que eu dei muito trabalho na adolescência para meus pais, tá? Então, quais são as portas para o ataque de enfermidade, setas de enfermidade, né? Pecados ocultos não confessados, traumas emocionais que você não expôs ele para ser curado. Então, o demônio, tá? Uma vez que você tem essa ferida aberta, aí é uma porta também. Alianças espirituais quebradas, né? Então, por exemplo, a pessoa tinha vínculo ali com a obra de feitiçaria, com uma casa de feitiçaria, com um lugar, e saiu dali de qualquer jeito, e abriu uma porta ali muito grande, e os demônios entram por ali. Objetos em casas consagrados a demônios, objetos... Agora, presta atenção aqui. Por que nós temos que orar antes de comer? Existe uma porta que o diabo usa, e você não precisa abrir legalidade para eles entrarem. Através da comida. A comida, uma vez que ela é consagrada a Satanás, ela chega no seu estômago. O estômago é um altar. Então, se você colocar uma comida consagrada a demônios no teu estômago, você abre uma oportunidade. Por que na hora da libertação a gente começa a falar toda comida consagrada cai por terra agora? Nós quebramos toda comida consagrada. Por que tem pessoas que vomitam? Talvez você defecou a comida já 24 horas depois, mas a magia, o feitiço, ficou ali no estômago, abrindo uma porta para que Satanás pudesse entrar. E os demônios usam a porta das comidas consagradas, porque ela está atrelada diretamente ao corpo, ao estômago, para lançar setas de enfermidade. Então, por exemplo, você comeu a comida consagrada ano passado, de Cosme e Damião,
um doce, você não sabia. Aí ora, por que você tem o efeito? Porque a comida ainda tá agindo ali. Você já defecou a comida, mas abriu. Então o diabo usa muito. O que ele usa? Para tocar fisicamente na gente. Comida consagrada, se você quiser anotar aí. Comida consagrada. Abre. O estômago é um altar. Você tem domínio próprio? Então você consegue jejuar. Você que não consegue parar de comer, tá? Então o estômago é um altar. Então por que a gente fica sem comer? Para falar assim, Deus? Porque, gente, a gente tem muita fome, a gente tem muita sede por comida. Então, é a nossa engrenagem. Então, quando você se abstém das delícias, você fala assim, Senhor, eu vou, né? Você está edificando, tá? O seu tempo, certo? Que é o teu corpo. Comidas consagradas. Eu tô aqui, esse pingentinho aqui é uma árvore da vida, certo? Tá? Uma árvore da vida. Mas se fosse um olho grego, se fosse, tem gente que usa lá uma pulseira de trevo de 4 folhas, símbolo chinês, são portas. Aquilo ali, mas um olho grego representa um olhinho para você. Mas aquilo ali é para alguma entidade, é a conexão que Gente, por exemplo, de longe você sabe que uma Coca-Cola é Coca-Cola por causa da sua marca. O diabo também tem suas marcas. Então, filtro do sonho é a marca da atuação de certos demônios para travar os sonhos, para entrar nos sonhos. Trevo de 4 folhas. Então, o diabo usa de objetos, de coisas, para poder acessar. Então, aí você coloca no teu corpo. Você coloca lá uma camiseta com um símbolo pagão. Então, você faz uma tatuagem. Gente, tatuagem é porta. Ai, apóstola, isso é muito careta, porque eu fiz a minha tatuagem. Tá. Você é cristão, a sua intenção era boa. Mas você sabe se a pessoa que fez a tatuagem é um satanista? Ou alguém que está ali com encosto com um demônio? Você sabe se essa pessoa oferece o sangue de todo mundo que ele derrama na tatuagem para esses demônios? Você sabe se esse desenho que você fez realmente não tem nenhum simbolismo? Então, se você marcou o seu corpo por qualquer motivo, é idolatria. É idolatria. Então, queridos, o que nós devemos fazer? Pedir perdão para o Senhor pelas nossas tatuagens. Eu não tenho nenhuma tatuagem. Graças a Deus, porque quando eu quis fazer, quando eu era adolescente, meu pai falou que ia tirar no faca. Meu pai falou assim, se você pintar qualquer lugar do seu corpo, eu vou pegar o facão, eu vou arrancar o teu couro, eu vou te deserdar. Graças a Deus que meu pai falou isso. Amém? Mas eu queria fazer. Eu tava com o capeta no couro. Amém? Então, você fez lá uma tatuagem. Gente, uma vez eu tava na libertação e aí eu falei, vamos quebrar toda a maldição das tatuagens. Essa mulher era uma bruxa. E a hora que eu comecei a quebrar as maldições das tatuagens e cancelar, fechar todo o portal através do nome de Jesus, que vai escutando. Olha o que aconteceu. Naquele momento, o demônio que estava ali começou a dar risada. Eu levei ele semana passada. Eu levei o meu servo, ele é meu. Aí a filha veio, eu falei, o que ela tá falando? Aí a filha veio e falou assim, o tatuador da minha mãe morreu semana passada, se suicidou. Gente, talvez você teve uma boa intenção, peça perdão, você marcou o seu corpo, seu corpo é o templo do Espírito Santo, tá? Por que você fez isso? Pelo quê? Falo mais, tatuagem é a manifestação de uma ferida da alma. Tatuagem é uma alma que quer gritar alguma coisa. Tatuagem é a expressão de uma alma ferida. Tatuagem é a expressão de um trauma. Eu passei por um tempo, marquei aqui porque eu estava passando por um tempo. Essa tatuagem representa uma ferida que não está curada. É isso que representa.
Representa uma expressão que você não consegue, talvez, confrontar um lugar, alguém, você está expressando no corpo algo que você queria gritar. É isso que é tatuagem. Amém? Então pede perdão, fala: Deus, me perdoa por toda a tatuagem que eu fiz no meu corpo, e fecha todo o portal que foi aberto através do sangue. Recolhe todo o sangue que foi derramado através dessa tatuagem. Fala: Senhor, eu cancelo todo o portal que foi aberto através dessas tatuagens, em nome de Jesus. E eu peço perdão agora. É isso. Amém? Acabou. Glória a Jesus. Então, como que acontece, né? Essa entrada, esses ataques no corpo de uma pessoa? Pode acontecer através de objetos, tatuagens, comida consagrada, certo? Né? E através das feridas da alma que não são tratadas, transgressões, os pecados, tá? É geralmente assim, ok? Bom, como romper com ataques sobre o corpo? Primeira coisa, você tem que entender a origem, porque se você cancelar, vai cessar aquele ataque naquele momento, mas depois o diabo consegue voltar, porque você não tratou a ferida, porque você não pediu perdão, porque você talvez não tirou o objeto pagão, você não quebrou a maldição das tatuagens, amém? Certo? Então você vai falar assim: Senhor, o que é que está trazendo essa porta para Satanás tocar na minha saúde? Eu rejeito todo espírito de enfermidade, eu rejeito toda seta. Senhor Deus, se tiver alguma coisa que eu tiver que consertar, me ajuda, amém? Glória a Jesus, tá? É assim que você vai fazer. Glória a Jesus. Anota aí, Lucas 13:11, tá? Fala do espírito, versículos de guerra. Lucas 13:11, fala do espírito de enfermidade. Isaías 53:4, né? É um versículo poderoso. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então busquem versículos, né, de guerra. E aí como que você vai declarar? Em nome de Jesus, eu declaro agora que é cessado, é destronado todo o ataque espiritual contra o meu corpo. Eu renuncio toda enfermidade. Só dar um spoiler para vocês. Eu tô escrevendo um programa e existe 3 ciclos nesse programa. E tem um ciclo do meio. E o ciclo do meio tem uma oração estratégica que você vai fazer todos os dias, envolvendo o corpo. Mas tem orações estratégicas envolvendo o sistema. Então vai ter por exemplo, hoje você vai orar pelo sistema linfático, amanhã você vai orar pelo sistema circulatório, amanhã você vai orar pelo pâncreas. Então, todo dia você vai fazer uma oração específica quando você estiver no ciclo do corpo, tá? Para Deus restituir, restaurar. Muita gente vai ser curada nesse programa, tá? É algo assim poderoso. Então, vocês aumentem a expectativa de vocês, tá bom? Ó, beijo no seu coração, um dia abençoado, um dia profético, um dia avassalador. Espero vocês, tá? Na madrugada e continua, ó. Continua conectado no nosso 24/7. Amém? Deixa ligado na tua casa, deixa ligado lá no quarto do teu filho. Amém? Glória a Jesus. Beijo no seu coração. Que Jesus te abençoe poderosamente.